Bom dia, Júlia. Bom dia, professor. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Beleza. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Luísa, Gabriela, Hélida. Quem mais? Luana, Nathalie, Pedro. Bom dia, Carlos. Paulo, Sérgio, Bianca, Bom Eric, dia. Luiz. Bom dia a todos. Beleza? Bom dia, Carlão. Bom dia, Isis. Bom dia. Bom dia, galera. O pessoal terminar de ingressar aqui que a gente começa. Só um minutinho aí. Tá chegando aí, tem mais alguém ingressando aqui para a gente começar. Vou ver aqui. Só mais um. Vamos em começa. Beleza. Meus queridos, bom dia a todos. Ontem eu postei lá, coloquei lá no Eclés o cronograma de atividades dessa semana e consta lá, como desde a semana passada eu tinha avisado para vocês, sexta-feira a gente vai fazer uma atividade avaliativa, certo? Atividade avaliativa sobre o quê? Sobre essa parte inicial, aí, essa introdução à eletrostática. Então, vai do início até força elétrica, tá? E aí, no finalzinho da última aula, alguns alunos ficaram ainda com dúvida com relação à direção e sentido da força elétrica. Quando a gente tem duas cargas ou mais atuando sobre um corpo, ou um ponto qualquer, e ele gera força. Então, a gente tem direção e sentido da força. Como que a gente vai determinar isso? Então, essa aula aqui agora, a gente vai explicar detalhadamente a direção e o sentido da força, tá? E já vamos falar de direção e sentido do campo também, porque não tem como separar, uma coisa depende da outra, tá? Campo elétrico é o assunto que a gente vai ver aí na sequência. A gente já falou alguma coisa de campo elétrico, mas a gente vai detalhar esse assunto aí agora. Certo? Bom, então é o seguinte, nós temos a força elétrica, que é a força resultante da interação de dois corpos, duas cargas, tá? Essa força pode ser de atração ou repulsão, como eu disse para vocês, a depender do sinal das cargas. Se elas tiverem sinais iguais, elas irão se repelir, como está aqui, ó, mostrando aqui, positiva, positiva, positiva e positiva, ela vai repelir. Se for negativa, também irá repelir. Se for uma positiva e uma negativa, essa força vocês já sabem que será de atração, tá certo? Bom, deixa eu desligar essa câmera aqui para a gente não ter problema com a transmissão, com o sinal. Mas aí qualquer dúvida vocês podem perguntar aí, abrir o microfone e perguntar, tá certo? Bom, essa força
ela vai apresentar aqui, ó, uma direção e um sentido, certo? Essa direção e esse sentido depende de quê? Depende dos sinais das cargas, certo? Como essa carga é positiva e essa também é positiva, a força ela vai sair da carga em direção ao espaço. Então, a força que vai atuar aqui vai empurrar essa carga para lá e a que vai atuar aqui vai empurrar essa outra carga para cá. Então, nós temos aí a direção e o sentido determinado pelo sinal da força, certo? Se a carga fosse negativa, nós teríamos a carga entrando, a força entrando na carga, por causa do campo elétrico. Isso aí a gente vai explicar na sequência. E aí o que iria acontecer? Você teria uma força atuando para um lado, se a carga fosse positiva, e a outra atuando para o lado oposto, se essa fosse negativa. Então, essa carga ela iria ser atraída pela carga positiva, certo? Bom, como está aqui nessa figura, ó, deixa eu ver se eu amplio essa figura para ficar maior para a gente ver aqui. Aqui, certo? Então, aqui você tem uma positiva e uma negativa. Então, observe que ela é oposta da positiva. A positiva, ela gera um afastamento. A negativa com a positiva vai gerar uma atração. Tá vendo? Bom, na maioria dos casos, deixa eu só tentar tirar essa mensagem aqui, que fica aparecendo o tempo todo. Só um minutinho. Pronto, acho que agora eu saio. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, você tem a força alinhada, como você está vendo aqui nessa figura maior e nessas figuras menores. Então, se as cargas estiverem alinhadas, o que vai acontecer? Ela vai produzir a mesma direção para a força elétrica, tá? Então, a força elétrica ela tem a mesma direção. O fato dela ter a direção, mesma direção, facilita o nosso cálculo, certo? Então, na maioria dos casos, as forças irão atuar e nós iremos, como ela tem a mesma direção, a gente vai somar ou subtrair as forças para achar a resultante. Por quê? Porque são forças que têm a mesma direção. Se tem a mesma direção, pode ter o mesmo sentido que você vai somar e pode ter sentidos opostos, como aqui, que você vai subtrair, certo? Então, por exemplo, imagine que você tem essas três cargas alinhadas, Q1, Q2 e Q3. Estão visualizando aí? Hein, pessoal? Abra o microfone e me dê um retorno. Todo mundo está enxergando aqui a carga alinhada? Estamos Hein? enxergando. Tá? Tá conseguindo ver o sinal aqui? Porque aqui está meio pequeno, mas eu não consigo ampliar. O máximo que eu consigo ampliar é isso aqui, senão vai cortar. Deixa eu ver se eu Sim, amplio mais. estamos vendo, Carlos. Aqui, consegui ampliar mais um pouco. Que aqui é o módulo de vocês, tá? Então, o que acontece? Quando a força ela apresenta a mesma direção, a gente fala que o ângulo é zero, elas estão alinhadas, certo? E aí a força ela vai apresentar a mesma direção. A depender do sinal da carga, ela pode apresentar a mesma direção e o mesmo sentido, ou ela pode apresentar a mesma direção e sentidos opostos. Então, isso daqui é uma revisão de vetores. Estão lembrados lá de vetores, né? Vetores que apresentam a mesma direção e o mesmo sentido, você soma. Mesma direção e sentidos contrários, você subtrai. Então, aqui eu representei, aqui o módulo representou três cargas que estão na mesma direção, alinhadas. Tá? Não existe ângulo entre as cargas. As forças também
apresentarão a mesma direção. O sentido vai depender de quê? Do sinal das cargas. Ah, professor, mas aqui eu tenho 3 cargas. Beleza. Sempre você vai analisar de 2 em 2. A mesma coisa dos vetores. Lembra? A gente tinha lá, eu passei uma figura para vocês com 6 vetores. Como é que a gente tirava a resultante? A gente ia eliminando de 2 em 2 até chegar nos 2 últimos e tirar a resultante desses vetores. Certo? Aqui é a mesma coisa. Então, você vai pegar a força de interação entre Q1 e Q2. Q1 e Q2 você tem o quê? Você tem 2 cargas positivas. Essas 2 cargas positivas irão se repelir, tem o mesmo sinal. Então, a força que a carga 1 aplica em 2 vai ser aqui de repulsão, e a que 2 aplica em 1 também vai ser de repulsão. Elas irão se afastar. Então, essa é a força que 1 atua em 2 e essa é a força que 2 atua em 1. Nessas 2 cargas que eu estou pegando aqui. Certo? Porém, existe uma terceira carga. E nessa terceira carga, existe uma força também. Qual o sinal dessa terceira carga? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é negativa. A carguinha verde é negativa. Se a carga verde é negativa, com relação a Q2 vai ocorrer o quê? Uma atração, porque elas têm sinais opostos. Então, a força que 2 exerce em Q3 vai ser nessa direção para atrair essa carga, e a força que 3 exerce em 2 vai ter esse sentido oposto aqui, que vai gerar a aproximação dessas 2 cargas, que têm sinais opostos. Certo? E a força que as 3 vão exercer? Aí você vai pegar a força que 1 exerce em 2, que 2 exerce em 1, desculpe, ou vice-versa, que são iguais, tá? Só a direção e sentido que mudam. Então, ele pegou essa força que essa carga aqui gerou aqui, 2 e 1, tá vendo? Mais a carga 2, 3, a força 2, 3 da carga Q2, e a força que 3 exerce. Então, essa carga vai ser atraída por essa, à medida que essa vai sendo afastada dessa de cá. Tá? E como é que eu vou saber o valor dessas forças, professor? Vamos jogar na fórmula. Quem é essa força F21 ou F12? F é igual a KO vezes o valor de Q1 vezes o valor de Q2 sobre D elevado ao quadrado. Como é que eu vou saber a força que Q2 atua em Q3? F é igual a KO vezes Q2 vezes Q3 sobre 2D ao quadrado. E como é que eu vou saber a força que 1 aplica em 3? F é igual a KO vezes Q1 vezes Q3 sobre 3D elevado ao quadrado. Estão entendendo? Em terceiro Sim. ano. Todo mundo entendeu, né? Então, a força eu vou calcular separado. E a força resultante? Qual seria a força resultante? A soma de todas as forças que atuam. Se eu for pegar a resultante aqui, de Q1 e Q3, se eu for pegar a resultante aqui, ó, vai ter mesma direção e sentidos opostos, certo? Mesma direção e mesmo sentido, 2, 1, 2, 3 e 2, 1. Então, eu vou ter que somar 2, 1 e 2, 3 para achar a resultante aqui, porque ela tem mesma direção e mesmo sentido, certo? Como é que eu vou fazer essa soma? Eu pego a soma dos módulos, porque a soma vetorial, ó, que tem a setinha aqui, lembra lá do primeiro ano, quando tem a setinha é a soma vetorial, sem a setinha é o módulo. Então, eu calculo na fórmula os valores das forças, e aqui eu vou pegar e vou somar esse módulo das forças. Por que somar? Porque vai ter a mesma direção e o mesmo sentido, F21 e F23. Certo? Então, a maioria Ô, dos professor, casos... eu tenho uma Sim, pode pergunta. falar, pode falar. Se eles estão em sentidos opostos, eles não deveriam ser um menos outro, tipo 2,1 menos 1,2. Ali no Q1 e Não, Q2. mas aqui eu não estou falando dessa, eu estou falando de 2, 1 e 2, 3 aqui, ó. A força que 2 aplica em Ah, 3 tá. e a força que 2 aplica em 1. Você está tirando a resultante, não sei se vocês estão conseguindo ver,
mas tem uma setinha roxa Aham. aqui bem clara, que é a resultante dessas duas forças. É o que está aqui, ó. Força Mas resultante aí, 2,1 e 2,3, tá? Por ô quê? professor, Sim, pode e falar. nessa aí não teria que diminuir a força do Q3 ali? Não, a força de Q3 é a mesma do Q2, entendeu? Por exemplo, aqui, ó. Aqui você não diminui as forças, porque elas estão atuando em cargas diferentes. Você não pode diminuir a força, certo? Por exemplo, Q1 está aplicando uma força 1 em 2, que está vindo para cá, para a esquerda da figura. Q2 está aplicando uma força em 1, que está vindo para cá, para a direita. Você não vai tirar a resultante dessas. Por que você não vai tirar a resultante? Porque isso não está atuando na mesma carga. Se você diminuir uma da outra, vai dar zero, porque elas são iguais. E aí você vai dizer que a força entre elas é nula? Ela não é nula. Essa força aqui, 1, 2, é exatamente igual à força 2, 1. Por quê? Como é que você calcula 1, 2 e 2, 1? KO vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Então, essa força, ela é exatamente igual a essa. E elas não se anulam. Por que não se anulam? Porque elas atuam em cargas diferentes. É diferente disso aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei a força que 2 aplica em 3 e peguei a força que 2 aplica que 1 aplica em 2, que é a mesma 2 em 1. Tá vendo? Essas duas forças eu vou tirar a resultante. Por que eu vou tirar a resultante dessas duas? Porque elas atuam na mesma carga, elas atuam em Q2. Eu não posso pegar a resultante de Q2 e Q3. Por quê? Porque elas atuam na mesma carga. Se eu for calcular Q2, vai dar o quê? F é igual a KO vezes Q2 vezes Q3 sobre 2D ao quadrado. E se eu for calcular Q3, essa força 3 em 2, vai dar F é igual a KO vezes Q2 vezes Q3 sobre 2D ao quadrado. Elas são iguais, só que elas atuam em corpos diferentes. Então você não pode tirar a resultante dessas forças, você não pode retirar, desculpe, a resultante dessas duas forças também, porque elas estão atuando em cargas diferentes. Então, para que eu fiz isso aqui? Para determinar a força que atua numa carga só, no caso aqui eu peguei Q2, essas forças, essa força mais essa atua em Q2, as duas têm a mesma direção e o mesmo sentido, aí eu vou tirar a resultante, que vai ser a soma vetorial, que corresponde à soma algébrica. Conseguiu entender? Então essa aí é a força resultante só de Q1, de Q2, quer dizer. Essa é a força resultante que atua na carga Q3. Por que ela atua na carga Q3? Porque ela é resultante da força que Q1 atua em Q2 e de Q2 atua em Q3. Essa força aqui, Arthur, foi Arthur que perguntou? Aham. Essa força aqui, Arthur, ó, é a mesma dessa aqui. Entendeu? Então, essas duas cargas atuam com forças aqui, em Q3. Por quê? Porque as duas são positivas e essa é negativa. Então, essas duas cargas vão atrair a carga Q3. Porém, essa carga atrai com maior intensidade, porque ela está mais perto. E essa carga aqui atrai com menor intensidade, porque ela está mais afastada. Tá vendo? Aqui está 2D, aqui está 3D. Então, a força que essa gera nessa carga Q3, ela é menor, por causa da distância. Porém, a força depende da interação entre elas aqui, ó. Essas duas cargas geram forças iguais. Essa força aqui, ela vai atuar nessa terceira carga. Por isso que eu calculei a força 2,1. Ó. A força 2,1 é a mesma 1,2. Ela vai atuar, ela atua entre essas cargas, mas vai atuar em cima de Q3 também. E a Q2 aplica uma força em Q3 que também vai atuar nela, certo? Então, essa força aqui, somada com essa, vai dar a resultante que está atuando em Q3. Então, eu pego a força, as duas forças, e nesse caso aqui tem mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Conseguiu entender? Aham, obrigado. Mais alguma dúvida sobre isso? A pergunta de Arthur foi boa, isso é interessante. Então, na hora que a gente está analisando a figura, a maioria pode pensar que essa força que está oposta a essa, eu vou anular. Não pode, não existe força resultante entre Q1 e Q2, nem força resultante entre Q2 e Q3. Por quê? Porque
porque são cargas diferentes, certo? É a mesma coisa que a gente viu em vetores. Lembra lá, deixa eu ver aqui, por exemplo, peso e reação normal. Peso e reação normal se anulam, certo? A força resultante vai ser zero. O móvel fica parado, se ele estiver em cima de uma superfície. Porque o peso puxa para baixo, a reação normal empurra para cima, isso gera um apoio e o corpo fica parado. Porém, você, nesse caso aqui, tira a resultante porque atua no mesmo corpo. Não é uma força de ação e reação, tá? Ação e reação tem que atuar em corpos diferentes. Então, o que que acontece? Quando você tem a força de... Deixa eu mostrar aqui para vocês algum objeto aqui. Então, imagine que você tem aqui esse bonequinho aqui da minha filha apoiado na agenda, tá? O peso do boneco puxa o boneco para baixo e a reação normal dessa superfície empurra ele para cima. Nesse caso aqui, você tem força resultante, porque está atuando no boneco. O peso puxa ele para baixo e a superfície empurra ele para cima. Anula e ele fica parado. Força resultante atuando num corpo. Agora, esse objeto, ele atrai o caderno, a agenda, do mesmo jeito que a agenda é atraída por ele. Só que a agenda não sobe por causa da massa. E aí quem vai descer, devido à gravidade, é o boneco. Essa força-peso e essa força de atração não são, não pode tirar a resultante, porque ela não atua no mesmo corpo. Tá certo? Sim, pode falar, querido. Nesse mesmo exemplo que você deu, você pode colocar algum valor? Tipo Pode assim, na sim. força dos dois. Não, eu sei. Tipo assim, para você fazer esse mesmo exemplo, só que colocando um valor no bonequinho e no caderno, para fazer a resultante. Sim, por exemplo, aqui, ó. Imagine que você tem aqui, sei lá, vamos botar 2 newtons de peso, tá? 2 newtons de peso. Esse 2 newtons de peso é a força com que o caderno, imagine que o caderno esteja apoiado na superfície. É a força que o caderno puxa esse bonequinho para baixo, certo? Quando ele bater aqui nessa superfície rígida, essa superfície vai empurrar ele para cima com 2 newtons também. E aí o que, que vai acontecer? O peso fica igual ao normal, a resultante é zero, ele fica parado. Se eu pegasse, ao invés do caderno, colocasse um copo com água e soltasse, ele iria descer. Quando chegasse na superfície da água, ele não iria permanecer parado, ele iria afundar. Ou se fosse um copo com areia, por exemplo, ele iria descer um pouco. Por quê? Porque a reação da superfície da areia ou da água, a reação normal, não seria igual ao peso. Então ele teria um peso de 2 newtons, continuaria de 2 newtons, mas a reação da areia, sei lá, cairia para 1,5 e a reação da água seria menor ainda, 0,8 newtons, por exemplo. E aí esse corpo iria afundar um pouco, porque o peso estaria sendo maior do que a normal. Se fosse o contrário, a reação normal maior do que o peso, esse corpo seria jogado para cima. Então, por exemplo, se ele desce numa cama elástica, quando ele bater, o peso vai empurrar ele para baixo, mas a reação da superfície vai ser maior. E aí, devido à elasticidade, vai empurrar ele para cima, ele vai subir. Então, nesse caso aí, nesse terceiro caso, o peso seria de 2 newtons, a reação normal seria de 2,5, 3, a depender do tamanho da superfície e da elasticidade dela. Conseguiu entender? Sim, sim, obrigada. Beleza? Ó, agora o que eu quero que vocês percebam é que a gente não pode tirar resultante de corpos diferentes, certo? Então é como se tivesse aqui, ó, eu tivesse no primeiro caso o boneco, tá? Apoiado na agenda, o boneco apoiado na agenda. Por que, que eu tiro a resultante? Porque a força-peso está empurrando ele para baixo e a agenda está empurrando ele para cima. Está empurrando quem? O boneco. Então, é o mesmo objeto,
sofrendo ação de duas forças, a força-peso e a força de reação da agenda, tá? Mas eu não posso tirar a resultante desses dois bonecos, por exemplo, certo? Por quê? Esses dois bonecos poderiam até se atrair ou se afastar, dependendo da carga elétrica que ele tiver. Mas são corpos diferentes. A força que esse boneco atrai esse aqui é exatamente igual à força que esse atrai esse, certo? Aí eu pergunto para vocês, se eu tivesse esses dois bonecos soltos no espaço, se eles pudessem ficar aqui flutuando no ar, e eu soltasse os dois, quem iria se movimentar? O verde ou o branco? Uma Os gatinha. dois. Hein? Os dois? O que você acha? Arthur acha que Os os dois, dois. né? Arthur acha que os dois. Alguém discorda? Todo mundo concorda? Eu acho Acho. que o menorzinho ia se mover, porque a massa Exatamente. do verdinho é maior. Exatamente. É isso aí. Então, Arthur, a gente tem a força atuando nos dois. A força que esse branquinho atrai o verde é exatamente igual à força que o verde atrai esse. Estão me ouvindo aí? Todo mundo está me ouvindo? Travou um pouco, mas Travou, né? Eu percebi que travou um pouco aí, mas vou repetir. A força que esse boneco verde atrai o branco é a mesma que o branco atrai o verde, tá? Então a tendência era achar que os dois se movimentam. Porém, o que Elida falou tá certo. Esse branquinho vai se movimentar porque esse daqui tem massa maior. É a mesma coisa da Terra e a Lua. Então a Terra atrai a Lua do mesmo jeito que a Lua atrai a Terra. Quem gira ao redor da Terra é a Lua, porque ela tem massa menor. Do mesmo jeito que o Sol atrai a Terra e os demais planetas do sistema, e a Terra atrai o Sol. Mas não é o Sol que gira ao redor da Terra. A Terra gira ao redor do Sol, porque o Sol tem massa maior. Então o Sol fica como sendo o centro aí do nosso sistema devido à massa. Então, a mesma coisa, você aplicou duas forças em duas crianças, tá? As crianças têm massas diferentes. A força que se aplicou é igual. Quem vai deslocar mais? O que tem menor massa. O que tem massa maior pode até deslocar ou pode não deslocar, dependendo da força, mas vai ser um deslocamento menor do que o que tem menor massa. Tá certo? Conseguiram entender isso aí, meu povo? eu tenho uma pergunta. Pode falar, Elton. Pode perguntar. Quando você deu o exemplo da agenda, quando você deu o exemplo da agenda e do outro bichinho lá, você Sim, falou que tanto o bichinho atraía a agenda, que no caso isso. era a gravidade que ele descia, quanto a agenda Uhum. empurrava ele para cima. Isso. Mas por que então no mundo, tipo assim, por exemplo, uma coisa pesada não atrai outra, ou a gente não fica flutuando? Eu sei que não dá para flutuar, mas mesmo assim, como é que você sabe que ele vai empurrar para cima? Olha só, não dá para a gente perceber isso, porque a gente está dentro da atmosfera e o valor dessa força é uma força pequena, tá? Então, ela é insuficiente para romper o atrito ou romper a gravidade e fazer, por exemplo, com que a agenda suba, Helena. Então, como a gente está aqui dentro de um campo gravitacional próximo da superfície da Terra, essa gravidade ela não atua só no boneco, ela atua na agenda também. Então, isso vai impedir que a agenda suba. Agora, se você for para o espaço, por exemplo, e você soltasse a agenda e o bonequinho lá no espaço, no meio do vácuo, longe dos planetas ou de qualquer outro objeto que pudesse gerar atração, o que iria acontecer? Esses dois objetos iriam flutuando lentamente até se encontrar, certo? Porque existe uma força de atração. Agora, essa força de atração, ela é pequena, tá? Quando você joga para calcular, você vai ver que essa força é muito pequena, ela não é suficiente para promover o deslocamento do corpo dentro da superfície, dentro da atmosfera, em cima da superfície, desculpe, ou dentro da atmosfera terrestre. Mas ela existe.
tá? Conseguiu entender? Sim, consegui sim, obrigada. Lembra daquela figura do experimento de Coulomb lá, a balança de torção? Que eu mostrei para vocês. Então, ele colocou numa balança duas esferas, certo? De mesmo peso e mesma massa. Qual seria a tendência dessa balança? Era a esfera ficar em equilíbrio, certo? Se você pegar duas esferas neutras e botar e pendurar, as duas esferas vão ficar exatamente paradas. E a balança vai ficar certinha, tá? Então, você bota aqui na balança, bota um peso aqui com uma esfera, outro peso aqui igual com a esfera, a balança vai ficar parada. Só que se você eletrizar essa esfera e eletrizar essa aqui, e pendurar, a balança não fica mais parada. Foi o que Coulomb fez. Ela começa a girar. Por isso que o nome é balança de torção. E por que essa balança vai girar? Porque existe uma força entre as duas cargas. Se as cargas forem diferentes, vai ser de atração, vai forçar a balança para cá e ela vai girar. E se ela for de cargas diferentes, ela vai ser de cargas iguais, desculpa, ela vai ser de repulsão. E aí ela vai girar do mesmo jeito, porque ela vai ser forçada para fora, ela vai girar. Por isso que a balança torce. Então, isso por si só já prova que existe força de atração entre os dois corpos. Está entendendo? Mas, como eu te falei, é pequena, não dá para uma esfera movimentar e romper o atrito, até mesmo a resistência do ar e chegar no outro lado. Beleza? Bom, todo mundo entendeu? Alguma dúvida ainda sobre isso, meu povo? Pode perguntar. Eu gosto que vocês perguntem. Quanto mais pergunta, melhor. Então, a força apresentou a mesma direção e mesmo sentido. O que eu faço? Somo. Outro caso, quando eu tenho força com mesma direção em sentidos opostos. O que eu vou fazer, meu povo? Soma vetorial. A soma vetorial vai ser o quê? Uma subtração. Então, estou explicando aqui, está como quarto caso, mas quando eu falei de vetores, eu coloquei como segundo caso, mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Deixa eu desligar novamente a câmera aqui, para não atrapalhar. Então, mesma direção e mesmo sentido, você tem soma, mesma direção e sentidos opostos, você subtrai, tá certo? Que é esse caso aqui, ó, formando um ângulo de 180 graus. Observe que a força resultante aqui você tem as três cargas positivas. Então, essa vai gerar uma repulsão na Q1 e Q2, e Q2 e Q3 outra repulsão. Então, a força de uma e a força de outra tem sentidos contrários. A resultante em Q2 você vai calcular como diminui a F21 de F23. Então, aqui é uma subtração, porque elas têm sentidos opostos. Beleza? Todo mundo ouviu aí? Cadu quer fazer uma pergunta. Pode falar. Você teria como explicar de novo o terceiro caso, Carlos? Não, vou voltar lá ainda, calma. Eu só pulei para o quarto caso, porque nós, na sequência lá de vetores, explicamos primeiro mesma direção e sentidos contrários. Tá bom? Então, aqui, ó, eu pulei do primeiro para o quarto. Mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção e sentidos contrários, subtrai, que é o ângulo de 180 graus. Aí o terceiro caso, lá nos vetores, eu falei quando elas eram o quê? Perpendiculares, né? Então, as forças são perpendiculares, como nesse caso aqui, ó. Você vai ter as cargas dispostas dessa forma. Então, você tem Q1 e Q2, vai gerar uma força de repulsão aqui, e Q2 e Q3 uma força de atração. A força de 1 em 2 vai ser 2,1 aqui para baixo. A de 2 em 3 vai ser 2,3 aqui para a direita de vocês. Elas formam um ângulo de 90 graus. Qual vai ser a resultante que vai atuar em Q2? Eu pego essa resultante aqui, a diagonal, que é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo, quando eu transfiro esse vetor aqui para cima. E aí eu calculo a hipotenusa conhecendo os dois catetos pelo teorema de Pitágoras.
Então, força resultante vai ser a soma vetorial de F21 e F23. Ah, professor, por que não está ao quadrado aqui? Porque aqui é o vetor. Vetorial, ele sempre é a soma, não esqueçam disso. Ó. Aqui é uma subtração em módulo, mas vetorialmente é a soma, força resultante. Por isso que o nome é vetor resultante ou vetor soma. Ele pode perguntar, determine a força resultante ou a força soma, né, dessas forças que atuam na carga. Aí, justamente para confundir vocês. Ah, eu não vou somar. Eu tenho que ver a disposição dos vetores e analisar se é uma soma, se é uma subtração, se é por Pitágoras ou se é pela lei do cosseno. Então, formou um ângulo de 90 graus, calcula a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. FR ao quadrado é igual a F21 ao quadrado mais F23 ao quadrado. Tiro a raiz, eu acho a resultante. Certo? Então, primeiro caso, mesma direção e mesmo sentido. Segundo caso que eu passei para vocês, que é o quarto aqui da força, mesma direção e sentidos opostos. Terceiro caso coincide não, desculpa. Terceiro caso lá é o segundo caso aqui, que ele botou no módulo, de força resultante com ângulo de 90 graus. E o último caso que eu passei para vocês, aqui está no terceiro caso, quando o ângulo for diferente de 90 graus. Aqui ele colocou quando as forças estão entre 120, porque na maioria das questões ele bota aqui as cargas dispostas na extremidade de um triângulo equilátero, tá? Então, o ângulo vai ser de 120 graus, porém, se for um ângulo diferente, você vai usar a mesma fórmula, que é a lei do cosseno. Então, como é que você vai tirar a resultante aqui, ó? Então, você está vendo aqui, ó, que F21, que é a força gerada aqui em Q2, e F23, que é a força gerada em 3, essa carga é positiva, empurra ela para cima. Essa carga é negativa, é atraída para baixo. Então, essas duas forças aqui têm essa resultante para cá. Como esse ângulo é diferente de 90, eu vou usar a lei do cosseno. Então, força resultante ao quadrado é igual a F21 ao quadrado, mais F23 ao quadrado, mais 2 vezes F21 vezes F23 vezes o cosseno desse ângulo aqui, que no caso foi de 120 graus. E aí você vai tirar a resultante aplicando a lei do cosseno. Então, sempre que você tiver um ângulo diferente de 90 graus, você vai aplicar a lei do cosseno. Então, essas são as possibilidades para você calcular a força resultante, determinando a direção e o sentido da força que atuam em duas ou mais cargas. Ok? Então, nada mais é do que os vetores que nós estudamos no primeiro ano. Mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos, 90 graus perpendiculares e com ângulo diferente de 90 graus. Beleza? Dúvidas? Ô, Carlos, você vai passar alguma atividadezinha sobre esse assunto? Sim, vamos sim. Só que Ah, por essa favor. atividade sobre esse assunto aqui, a gente vai passar na outra aula, porque eu tenho que explicar campo também para você entender, tá certo? Mas a gente tem Ok. atividade sobre isso. Beleza? Exemplos e atividade. Ok? Professor, Oi. amanhã vai cair esse assunto na prova, essa parte? Não vai cair, sim, força vai. Força elétrica. Tá? O cálculo da força elétrica e determinar a direção e sentido. Só não vai cair força resultante. Ok? Ah, ok. Porque aqui depende do campo. Nossa aula vai ser interrompida, mas daqui a pouco a gente volta, tá bom? E aí eu tiro as dúvidas de vocês. Beleza? Até daqui a pouco. Valeu, galera.